E se você sente que você também repete alguns padrões lá da infância, você está revivendo aquele pé na bunda que o Thiago Augusto te deu quando você estava no prezinho e ele não quis te dar um pirulito, você ativa as notificações, se inscreve no canal, porque 2 vezes por semana a gente tem vídeo e vai desconstruir tudo juntos. Criança interior é um termo usado para designar tudo que a gente juntou ali de emoções na infância, e como aquela criança entendeu, tá? Porque eu sempre digo que a criança, ela não tem percepção de mundo, experiência e conhecimento para poder filtrar. Então, ela recebe tudo de uma forma muito errada. E aí ela vai criando verdades absolutas. E é essa criança interior que, na psicanálise, a gente chama de o conjunto de neuroses que a gente criou e que gerou todos os nossos mecanismos de defesa, e ela vai se comportando na vida adulta. Então, o que acontece é, essa criança cria uma estratégia dentro da casa que ela cresceu, com o seu pai, mãe, eventualmente ela tem irmãos, ou enfim, só mãe, só pai, sei lá como é a constituição da casa dessa pessoa, mas o que a criança faz é o seguinte, a criança não, o ser humano, tá? Toda ação humana, quando ela não é pensada, imediatamente ela é se manter vivo, tá? E a segunda coisa que o ser humano quer é receber amor, tá? Então, por mais maluco que seja, que a gente veja as pessoas que a gente vê as pessoas fazendo no dia a dia, o objetivo delas é receber amor, tá? Por quê? Porque elas aprenderam isso lá na infância. E aí elas aprenderam dentro de uma casa com formato. Então, sei lá, pode ter sido numa casa que todo mundo gritava. Então, essa pessoa, para conseguir amor, ela entende que ela tem que fazer isso gritando, mais do que os outros e tal. Ou numa casa que você consegue via sedução, com um pai e uma mãe que você tem que ir lá seduzir. Ou ficar sendo o bom menino, né? E aí o que acontece é, essa pessoa vai para a vida adulta, carregando essa criança interior, que aprendeu a amar desse jeito, e ela passa o resto da vida desempenhando. Só que aí, quando ela cresce, ela vai lidar com pessoas que não cresceram naquela casa, por exemplo, ela pode se apaixonar por alguém, o que veio da casa do grito, pode se apaixonar por uma casa que não tinha grito. E aí dá choques imensos, porque assim, a estratégia de conseguir amor desta criança não funciona na vida adulta. E, Júlio, quais são os principais traumas de infância que marcam as crianças e a gente carrega até hoje nas relações? São vários, né? O principal que você vê mais comum, assim, quase todo mundo, é abandono e rejeição. De alguma forma, todo mundo carrega um pouquinho de abandono e rejeição. Mesmo quem nunca foi rejeitado ou sequer sofreu abandono, tá? Mas a pessoa, dentro da sua compreensão infantil, ela tem essa má compreensão. Às vezes, sei lá, a mãe um dia saiu para ir na padaria, mas aquela criança entendeu que ela foi abandonada. Apesar da mãe voltar depois, para a criança ficou um registro de abandono, tá? Então, por isso que às vezes você vê pessoas que você fala assim, como é que essa pessoa, você olha na visão leiga e fala assim, como é que essa pessoa tem problema? Sabe assim, vem de uma família toda certinha, tudo certo, muito amorosa e tal, mas a questão não é se o pai ou a mãe foram legais, é como a criança entendeu, tá? Mas, Júlio, isso do abandono faz o quê? Que nós, como adultos, a gente fica achando que sempre o crush vai abandonar a gente? O abandono é o típico pessoa que abandona antes com medo de ser abandonado, né? Fica criando um monte de armadilha para ser abandonado e confirmar a verdade de que todo mundo o abandona, né? É muito comum. Então, o abandono é muito típico, assim. Pessoa que se dá demais, chega... As pessoas, às vezes... Pessoas que têm questões de abandono é muito comum. Lógico, generalizar é sempre complicado, cada caso é um caso. Mas é muito comum quem sofreu abandono ser pessoas que se entregam demais, tem muita dificuldade por limite e tal, que num primeiro momento é muito apaixonante. Eu chamo que é a mulher polvo, né? Que ela vai... quando você vê, ela tá cuidando da tua vida inteira, tal, até que chega uma hora que você não aguenta mais aquilo, né? Você fala, pelo amor de Deus, né? Vamos matar esse monstro. A gente cria um monstro e precisa matar o monstro, né? E você falou do abandono, da rejeição, qual que era o outro traço que é muito comum na infância? Tem o desamparo, né? Que são as crianças que ficaram se matando para fazer as coisas direito e não conseguiram atenção. Um dia elas
vão bem na escola, no outro dia elas viram um bom esportista, aí no outro ficam fazendo tudo direito lá, desesperado, assim, pai, mãe, pelo amor de Deus, me dê atenção, tal. E essa atenção não vem, eles não conseguem atenção, essas crianças. E aí crescem se sentindo desamparado. O que uma pessoa desamparada faz? Ela vai fazer tudo sozinha. Se ela faz tudo sozinha, ela não depende de ninguém. Então, essas crianças que cresceram com a sensação de desamparo são sempre os adultos muito fortes, homens ou mulheres, que adoram se envolver com pessoas mais sensíveis, mais fracas, que eles vão e cuidam, aqueles caras que não querem nem que a mulher vá no posto botar gasolina, ele faz tudo por ela, sabe? E aí esse é o cara do desamparo, o cara ou a mulher também, tá? É tudo na força, no poder, eu faço, eu cuido. Então essa é uma outra ferida. E a outra muito comum também em consultório, que é difícil das pessoas entenderem, às vezes, é a humilhação, crianças que foram humilhadas, tá? Quando a gente fala em humilhação, parece que são pessoas que foram muito humilhados, com pais muito... Isso não é, tá? Às vezes a humilhação é o quê? Quando você não consegue ser você mesmo. É uma criança que não consegue ser ela mesma. E por quê? Às vezes vem de uma mãe tão amorosa, mas tão amorosa, que essa criança não consegue nunca realizar os desejos, porque a mãe está sempre falando como deve ser, o que deve fazer e tal. Então, essa criança cresce sem ter o direito de sentir raiva, porque a raiva vem, porque ela não consegue fazer o que ela quer, mas como ter raiva de uma mãe e de um pai que são tão legais? É muito difícil, tá? Principalmente mãe. Mãe, para criar crianças com esse perfil, as mães são coitadinhas das mães. Elas fazem, eu vou dizer, os pais sempre fazem o melhor que eles podem, tá, gente? Não é, em momento nenhum, quem faz terapia para sentir raiva dos pais. É para entender que são humanos tentando fazer o melhor que eles podem e erraram, como quando quem estiver ouvindo aqui eventualmente vier a ter filho vai errar também, porque não tem como não errar. Eu acho que tem muita gente que teve um pai ausente, né? O pai abandonou a família, ou mesmo quando o pai está presente, não era um pai carinhoso, ou a mãe que estava ali também não demonstrava amor, não viveu num lar cheio de afeto. Como isso afeta os relacionamentos amorosos dessas pessoas? É difícil falar quais vão ser os comportamentos, tá? Porque, assim, por exemplo, o comportamento de abandonar alguém que você ama ou tá afim. Todo mundo pode fazer. Na psicologia, na psicanálise, não conta o comportamento, conta o motivador, tá? Porque todo mundo pode ser legal ou não, o que muda é o motivador, tá? Então, por exemplo, alguém que não responde uma mensagem, some depois do sai, aquela velha história que todo mundo já viveu. Sai, tudo bonitinho, jantar, transa, se despede com um beijinho, às vezes até faz, não necessariamente juras, mas fica aquela linguagem que parece que, nossa, agora vai. Agora vai, essa pessoa é diferente. Aliás, Carol, sobre a pessoa ser diferente, tem uma coisa que eu sempre digo que, de todas as emoções humanas, a gente reconhece, tá? Quando a gente sente raiva, a gente sabe que já sentiu raiva, a gente reconhece medo, alegria, tristeza e tal. A paixão é a única que quando o ser humano se apaixona, não interessa a idade, tá? Não é 15 anos, é 15, 60, 70. Eu já atendi tiozinhos de 70 anos apaixonados pela gatinha de 60, são iguais aos de 15, tá? Então, o que acontece na paixão, quando a gente sente a paixão, a gente jura que todas as outras não foram paixões. Agora eu sei o que é paixão. Tudo aquilo que eu senti até hoje não foi paixão, agora sim. E essa é a grande loucura do ser humano, porque se a gente não tivesse a paixão é um processo químico, tá? Que graças a Deus esse processo químico, por isso que a paixão acaba, esse processo químico dura no máximo 2 anos, tá? No máximo. Então, todo mundo que está apaixonado por alguém que não está correspondendo, sente e espera. Não pensem em atitudes drásticas, sente e espera que passa. Então... Uma coisa que me pega muito pensando em infância, me marca muito a relação da escola, assim, como a gente se sente nesse grupo de amigos, né? Então, e eu tive uma época da escola que as minhas amigas eram todas loiras, numa época que só existia paquitas e pessoas de cabelo liso, que a minha avó falava para mim que meu cabelo era enrolado porque devia ser da outra família, então que isso era
ouvido como feio, né? E as famílias delas eram incríveis, a minha não era. Então, acho que eu tive essa sensação de criança meio deslocada. E até hoje, quando eu encontro, às vezes, o Tiago Augusto, do Prezinho, parece que volta aquela Carolina ali do pré, que ficou a última, de dançar ali na dança da vassoura. Você fala, meu Deus, ninguém me chamou para o bailinho. E passou anos e você ainda sente que você é a menina que não é chamada para o bailinho. Como é que essas dinâmicas de primeira infância, assim, pré-adolescência, marcam o jeito como a gente se vê na vida amorosa? Marcam demais, tá? Porque, assim, os primeiros amigos, eles têm um papel quase tão importante quanto irmãos, né? Por quê? Com irmãos é que a gente vai aprender limites, tá? Voltando um pouquinho que a gente falou lá atrás, eu ia falar disso e perdi. Quando a gente fala dos 5 milhões de brasileiros que foram abandonados pelo pai, nem tiveram pai, dentro da formação psicológica de uma pessoa, o pai ele tem a função de ensinar para a criança a colocar limite, tá? As mães, em geral, vão ensinar afeto, amor, carinho, relacionamentos interpessoais, tal. Mas o pai vem para ensinar limite, tá? E aí, a melhor forma de você aprender limite é com o irmão, tá? Porque irmão coloca limite. Tanto que eu brinco, filhos únicos, em geral, têm problemas com limites, porque tudo é deles, tudo é sobre eles, tudo sobre o filho único, né? Tudo é para ele. Então, quando você tem um ou outro irmão, você é obrigado ali de saída a ter que lidar, dividir, disputar atenção, que é outra coisa que o filho único não sabe, né? Então, por exemplo, você, voltando, antes do bullying, você falou da sua avó. A criança que cresce sendo criticada, ainda que venha como amor, porque essa que é o que eu falei que é a mãe docinho, a avó boazinha, porque a avó fazia com amor, ela queria que você tivesse enquadrada na turma, então era melhor você ter cabelo liso e tal. Mas a mensagem que fica para a criança é de que ela é imperfeita, que ela não é legal, tá? O que vai acontecer? É um adulto que vai crescer e vai adorar se envolver com pessoas que estão sempre dando a mensagem que não é bom o suficiente. Sabe assim? Você é linda, mas se tivesse um pouquinho menos de cintura, sabe as coisas assim? São adultos que vão adorar se envolver com pessoas que mandam essas mensagens, que você nunca é bom o suficiente. Por quê? Essa pessoa acreditou ouvindo de quem ama, acreditou que amor é alguém que está te fazendo melhorar, crescer e tudo mais. Quando assim, no fundo, você só está não você, pelo amor de Deus, tá? Essa criança só está com a autoestima ruim e abalada, porque e aí assim, tem pais que falam coisas mais duras ainda, né? Você não serve para nada, nunca esperava nada de você mesmo. Então, assim, cara, isso é de uma agressão com aquela criança, porque as crianças acreditam. Parece que a hora que você volta para aquele ciclo de pessoas, ou às vezes você está num outro contexto, num bar, num lugar com os seus amigos modernos agora, descolados agora, e daí você cruza o Tiago Augusto e parece que você volta a ser. Por que a gente faz essa catapulta para o passado, para essa não autoestima do passado? O que acontece é a mesma coisa que eu falei do ambiente familiar. Quando a gente volta para esses cenários que a gente sofreu a dor, tá? É a tal da criança interior. Ela volta inteiramente ali, tá? Então, esta pessoa, a pessoa quando acontece isso, ela não está mais com a idade real dela, a idade adulta, e ela está infantilizada, tá? Eu brinco no meu relacionamento, quando começa uma briga, um desentendimento, eu falo assim, me dá 20 minutos, porque eu tô com 5 anos de idade, tá? Então, assim, e todo mundo faz isso, Carol. Por quê? O que a gente fala pode ser adulto, o discurso pode ser muito elaborado, mas a emoção que está dirigindo tudo, tá? É de uma criança de 5 anos. Então, na prática, o que eu estou fazendo, eu estou no meio do shopping, me batendo no chão. É o que ele falou, é o 0 Fahrenheit. Eu quero 0 Fahrenheit. É uma briga que não faz o menor sentido, né? Então, é assim, eu falo, me dá 20 minutos, tá? Por quê? Isso que volta, o bullying, como exemplo, eu falo o seguinte, neurose é igual avião. O que quer dizer isso?
Para parar um avião, tem que ser na pista. Sabe aquela cena de filme? O avião está na pista, você vai lá na frente, para o avião. Tá. Se o avião não decolar, você consegue parar e você toma as medidas. Neurose é igual, tá? Você tem que parar a pessoa enquanto a neurose não decolou. Então, é assim, todo mundo tem que ter muito cuidado com as situações que levam a gente para as nossas dores infantis. A saída, o que é? Bom, primeiro, eu, como terapeuta, recomendo sempre terapia, porque eu acredito tanto nisso que eu fui estudar e tudo mais. Mas, enfim, não precisa ser terapia, tá? Para eu não ficar aqui vendendo meu peixe. O que tem que ser é autoconhecimento, seja através da via que for. Caminho que você quiser, se conheça, tá? Porque a pessoa que se conhece de verdade, tá? Ela conhece as próprias neuroses, ela sabe o que faz ela decolar. Tá? Então, eu, assim, depois de tudo que eu estudei, toda a terapia que eu fiz na vida, tá? Eu sei claramente as neuroses que disparam e que não disparam. Quando eu estou disparando, eu percebo claramente. É igual, eu brinco que é igual ficar bêbado. A gente sabe, a gente sente, né? Assim, tô subindo o tom da voz, a cara tá ficando vermelha, fiquei bêbado. Ninguém fica bêbado do nada. Não é assim, tomei um gole de caipirinha e fiquei bêbado. A gente tem um processo. As neuroses, quando a criança interior toma posse, então é assim, começar a identificar os gatilhos, o que a gente faz, tal. E aí, o que você tem que fazer, se você conseguir imaginar, uma dica que eu dou é sempre essa, é quase como um cinema, tá? Finge que você está na plateia e olha lá na tela a sua criança de verdade, tá? E conversa com essa criança, tá? Primeira coisa, conta assim, olha, criança, antes de mais nada, existe um adulto agora, que sou eu, que vai cuidar de você. Você não é desamparado, você não é abandonado, você não é rejeitado como você entendeu, tá? Quem entendeu isso foi uma criança. Então, assim, tente contar o que está acontecendo na vida adulta. Então, sei lá, o crush que sumiu no dia seguinte, conta de forma adulta para essa criança, conta racional. Então, assim, é ficar no racional. Conta, olha, é só mais um cara, só não entra na fantasia, que eu falo, é a fantasia de achar que a pessoa só vai ser feliz com você, né? Aí você tá ferrado, né? Eu quero, porque só comigo que vai ser feliz. Aí ferrou. E aí o que eu falo é o seguinte, de relacionamento, gente, por mais louco que seja, eu falo que a gente, em geral, tá tendo os relacionamentos que a gente precisa ter, tá? A gente não está tendo esses relacionamentos que a gente está vivendo por acaso, porque são as experiências de desenvolvimento que a gente tem que viver. E por que é isso? Eu vou falar uma coisa muito feia, mas que vai destruir talvez a fantasia de muita gente. O amor, eu brinco que o amor nada mais é do que encontro de neuroses, tá? Só, ponto. O que é amor? Encontro de neuroses. Quando duas neuroses complementares se encontram, as pessoas falam que se amam, tá? Então, se você está aí vivendo uma história de amor, seja ela qual for, ela faz parte da sua neurose, tá? Então, assim, enquanto você não controlar sua neurose, domesticar sua neurose, que é bem isso, você tem que, igual um bicho selvagem, que você tem que aprender a segurar na unha e lidar e domesticar, você vai continuar tendo relacionamentos não satisfatórios. Então, assim, é quase um processo de evolução mesmo, assim. Aquela piadinha de que às vezes as pessoas têm que beijar muito sapo para chegar no príncipe, não é por acaso. Então, assim, quem chegou no príncipe direto, então, assim, essa pessoa não teve sorte, porque, assim, talvez ela teve sorte de aparecer, mas, assim, ela teve um mérito enorme de reconhecer e não deixar passar. Porque, assim, todo mundo já teve príncipe e princesa na vida, em algum momento, e deixou passar, tá? Todo mundo. Ninguém nunca teve. Então a forma é isso, é lidar com a criança interior, explicar o que está acontecendo, é sempre trazer para o adulto, tá? E conhecer cada um as suas próprias neuroses, não tem outra forma. E tem uma coisa de acolher também, né? Eu sou super também da psicanálise, da terapia, acho que todo mundo que puder fazer, deve fazer, porque é um mergulho maravilhoso. E eu também gosto de umas coisas harebô, por exemplo, tem uma meditação do Ho'oponopono, que você fala, né, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Então, e tem um negócio de você se acolher mesmo, né? De, às vezes, pensar, tudo bem, criança, eu entendo que você ficou assustado, que você ficou com medo, que você se sentiu desamparado, de dar um colo. Você acha que é importante a gente aprender a dar o colo para dessa criança? É super importante. Eu falei desse papo racional, mas é mais do que isso, tá?
Às vezes, em consultório, eu peço para a pessoa visualizar a criança na almofada, por exemplo, né? E aí depois eu falo, é uma coisa que pode fazer, assim, pega essa criança, que é você, conversa com ela, pega essa almofada, se abraça, e visualiza que você está se abraçando, que você está falando coisas carinhosas, assim. E o que eu sempre falo para todo mundo é assim, se trate com carinho, tá? Porque eu vejo muitas pessoas no consultório, elas falam de si de um jeito, e aí eu sempre pergunto assim, mas você fala com o seu melhor amigo assim? Você fala com a sua melhor amiga? Não, nunca. Então, a gente sabe, eu sou um idiota mesmo, eu faço tudo errado, eu não sirvo para nada. Mas assim, você fala com o seu amigo assim? Não, nunca. E por que você se trata assim? Então, é assim, em geral, gente, está tudo dentro da cabeça da gente, tá? É como a gente se trata. Então, assim, inevitavelmente, quem se trata com essa agressividade, provavelmente não, é certeza que teve uma casa que alguém falou essas coisas para essa pessoa, tá? Se a pessoa parar e der muita atenção para a criança interior dela, ela vai chegar a ouvir. Eu já tive pacientes que, quando eu peço, eu falo assim, quem que está falando isso? Porque não pode ser você. Então, para e escuta essa voz que está falando. Quem que está falando? Já teve gente que falou, é a vizinha, é minha mãe, é meu pai, porque assim, são vozes da infância que ficam ali. Meu irmão, pode vir de qualquer coisa, tá? Então, assim, preste muita atenção em como você está se tratando, tá? Porque eu falo sempre que é muito triste, tá? Mas a gente, todo ser humano, tá? Todo ser humano faz isso. A gente passa o resto da vida revisitando a cena do crime, tá? O que é isso? A dor maior que a gente criou lá na infância, a gente passa o resto da vida recriando cenas para a gente reviver aquela dor. Então, se for o abandono, a dor dessa pessoa, ela cria situações para ser abandonada. Gente que tem um discurso de muito rejeitado, você pode olhar, é essa pessoa que rejeita os outros, sabe? Que não se mete nas turmas, às vezes fala mal das turmas, fica de fora, tal, cria problema no WhatsApp, e aí ela fala, os outros me rejeitam. Eu sempre falo, olha com atenção. Normalmente, sabe assim, eu sempre falo, é o masoquista e o sadomasoquista. É sempre complementar. Mas então, como é que faz para não revisitar a cena do crime e passear por outros lugares? Para sair desse... Então, assim, é o que eu falei do amor. Enquanto você não conhecer suas neuroses e não passar muito metiolate, cuidar com muito carinho, com muita atenção, se dar carinho, você vai continuar revisitando a cena do crime. Você troca de crush e vem outro, e troca de crush, você vai sempre achar alguém. Então, sei lá, aquele exemplo do cara que eu falei, da mulher que sofreu desamparo. Ele larga uma mulher que não fazia nada, que ele tinha que fazer tudo, ele arruma outra. Até porque se ele arruma uma que faz, é ele que larga. Então, continua, é o resto da vida. Então, assim, eu sempre pergunto para os meus pacientes no consultório, quando eles estão reclamando de relacionamento, eu sempre falo assim, qual é o padrão dos seus relacionamentos? Tá? Porque existe algum. Por mais que assim, não tem nada a ver. Não. Então, assim, não olhe as transas do dia a dia, do Tinder. Olhe pequenos, os relacionamentos estáveis, pessoas que foram importantes na tua vida. Olhe com atenção o que elas têm em comum. Alguma coisa eles têm em comum, tá? E aí, para ir além, tá? Que aí é muito chato falar isso, todo mundo, mas vem tudo do pai e da mãe? Sim, vem tudo do pai e da mãe. Provavelmente, a característica que você vai achar em comum em todos esses relacionamentos é uma característica do pai ou da mãe. Eu tenho um cara que eu atendia no consultório que é muito doido, essa história eu acho muito doida. Ele é gay e ele falava que só ficava com caras que tinham olhos verdes e que ele sofria, porque era difícil ter olho verde aqui no Brasil. Então, até buscar alguém que tinha olho verde, tinha que ser olho verde. Para ver se ele se dava melhor. Eu perguntei assim, tá, mas quem tem olho verde? Minha mãe. Começa a olhar. Aí, o que ele começou a ver? Quando os caras olhavam, ele sentia aquele carinho da mãe olhando para ele, e ele achava que só existia amor através do olho verde. Aí, primeiro, corta o olho verde, né? Pede para o outro boy usar lente, faz qualquer coisa, mas assim, o segredo da felicidade não está no olho verde. Esse é um caso muito simplista, mas é real, aconteceu no consultório. E simbólico. É simbólico, né? E aí tem outra coisa também, tá? A gente está falando só de amor, tá? Mas não é só amor, porque aí tem os imprints do prazer, tá?
Porque além que aí vem aquelas histórias que é super comum. Você encontra a pessoa que é incrível e você tem um afeto gigante, mas o prazer não rola, tá? E aí o prazer vem do quê? O prazer também vem de imprints da infância, do que a gente entendeu que é prazer, tá? Na fase que a gente nem sabe o que é prazer, que a gente não sabe nem o que a gente está entendendo. Então, é assim, entender afeto é até mais fácil, porque é via pai, mãe, irmão, avó, avô, quem estava ali na sua cena familiar é mais fácil. Prazer é a mesma coisa, também vem dali, tá? Porque essa é a grande revolução de Freud, tá? Todo mundo fala do inconsciente, tá? Mas, lógico, é super, mas assim, eu falo que a grande revolução do Freud é mostrar que a criança tem sexualidade, tá? Que até hoje tem pais que se chocam, os pais chegam e falam assim, meu filho está se masturbando, graças a Deus, né? Então, assim, vamos lá, mas é chocante, principalmente menina, tá? Pais que veem a menina de 4, 5 anos se esfregando no sofá, eles ficam em pânico, porque o menino é bonitinho, tá? Como tudo em sexualidade, tudo que é no masculino é bonitinho, e da menina é um horror, tadinhas. E aí, então, assim, tem que ver como a pessoa desenvolveu esse imprint. O que é imprint? É algo que fica, às vezes, pegado mesmo na pele, tá? Isso vem do quê? Às vezes da fralda, de como a mãe limpava, de um monte de coisa, das fases sexuais de Freud e tudo mais. Então, gente, tanta coisa, né? Júlio, muito, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço, é uma delícia falar isso, eu adoro, é isso que eu trabalho relacionamento, amor próprio e autoestima, eu brinco que esse é meu nicho, quando as pessoas falam assim, qual é o seu nicho? É amor próprio e autoestima, tá? Porque muitas terapias, elas focam nas neuroses, e eu brinco que se você foca muito na neurose, você tende a jogar a pessoa para baixo, que é aquela coisa de pessoas que saem da terapia para baixo. Eu sempre foco na autoestima, porque a pessoa que se sente bem, é mais fácil dela conseguir mudar. E aí ela se sentindo bem, vai ser mais fácil dela começar a mudar pequenos detalhes, pequenas crenças. Crenças não tem nada a ver com religião, tá, gente? Crenças é o que a gente aprendeu a acreditar por causa dos pais e das mães. Eles criam as nossas crenças. E aí a gente passa o resto da vida tentando, eu brinco que é escolher as crenças positivas, malucas, se te convencendo que você é bonito, que você tem sorte, tá, mantém. Ninguém precisa mudar isso. Só que se te convenceram que você é feio, não serve para nada, são crenças limitantes. Essas têm que mudar, tá? E essa é a batalha da vida. E você acha que nisso ajuda mesmo esses exercícios de criar novas frases para a gente? Frases muito. Por quê? Positivas, tá? Pelo amor de Deus. Nenhuma frase pode ter não, tá? Por quê? As pessoas falam assim, não quero mais ser qualquer coisa, não quero mais ser egoísta. Né? Não deu certo. Por quê? O cérebro não entende o não, porque o cérebro funciona a partir de imagem. Tá? Para dar um exemplo bem bobo, é assim, não pensem num elefante branco. Para você descartar o elefante branco, você tem que criar um elefante branco na cabeça. Tá? E aí o que acontece? Você pensou em elefante branco, já pensou. Então, se o que você quer ser carinhoso, tá? É sempre assim, e põe um permito, tá? A partir de hoje, eu me permito ser carinhoso. Eu posso ser carinhoso. A partir de hoje, eu posso dar feedbacks positivos. A partir de hoje, eu faço cafuné. Sabe, qualquer coisa aí que você queira fazer, tá? E por quê? Parece que não, mas é assim. O cérebro da gente funciona como se fosse uma avenida, tá? Os pensamentos, eles vão sempre no mesmo caminho. Quando você faz um pensamento desse, que é ao contrário do que você faz normalmente, tá? É como se você criasse um desvio. O cérebro é obrigado a fazer esse desvio no pensamento, tá? Ele é obrigado a fazer isso. Tanto que as primeiras vezes que a gente... Pacientes que se acham feios, eu peço para eles ficarem na frente... É um exercício maravilhoso, gente. Ficar na frente do espelho, se puder ser totalmente nu, é ainda melhor, tá? E começa a se olhar. A pessoa começa a ver o quanto de pensamento negativo vem. Meu cabelo é horrível, minha testa é grande, meu olho é feio, meu nariz é não sei o quê, minha boca... E vai descendo, tá? E aí, assim, para cada um que vier, que são muitos, começa a falar o contrário. Eu me permito me aceitar, eu posso me aceitar exatamente como eu sou, tá? Porque o que vem é uma verdade de que você não se aceita como você é, tá? Então, assim, parece que é fácil, Carol, esse exercício é dificílimo, Eu tenho pacientes que choram na frente do espelho, porque nem a pessoa percebe o quanto ela tem de pensamento negativo sobre ela mesma. Tá? É muito, muito, muito. E aí, é aquela velha máxima, tá? Se você se acha todo errado,
como é que você vai conseguir alguém que te ache certo? Quando a pessoa aparece alguém e fala que você é certo, que você é bonito, que teu corpo tal, a pessoa não acredita, tá? Sei lá, é a menina que o cara tá falando. Eu tenho pacientes que falam, tá? Não, eu não vou mais transar com o cara, tal. Mas o cara tem tesão em você? Eu não sei. O que ele fala? Ele fala que eu sou gostosa, tal. Ele fica de pau duro toda... Opa, desculpa. Ele fica excitado toda vez? Ele fica. Então, assim, eu não sei que outro feedback você precisa. O cara tá achando, o cara tá gostando, né? Mas a pessoa não, a pessoa fica... A ideia da pessoa é tão forte de que ela não tá bacana, que nem vindo a verdade, essa pessoa não acredita, né? Eu brinco que, assim, o ditado popular como é que é? Contra fatos, não há argumentos. Contra fatos, não há argumentos. Eu mudei tanto que nem eu lembro do real. Eu mudei para o contra crenças, não há fatos, tá? Se a pessoa acredita que é feia, o outro pode estar lá falando o tempo inteiro que não é. A pessoa não acredita. Então, assim, o base da criança cara, se você não gosta de você, vai ser difícil você ter um amor de alguém que goste de você. Você vai sempre achar alguém que te joga para baixo. E é isso, gente. Obrigada. Então tá. Obrigado, gente.